nos dá embasamento para pensarmos um pouco mais sobre a felicidade no reino de Deus. Pela manhã, falamos sobre a felicidade no reino de Deus, partindo do texto das bem-aventuranças, mas ficou um vazio. Se você veio pela manhã, certamente você vai perceber uma coisa. Das bem-aventuranças, aquelas qualidades que falamos, com certeza você tem buscado. Porque o verdadeiro crente, ele busca aquilo. Isso é natural. A luta é grande. Talvez fique um buraco no seu coração dizendo: mas como é que eu consigo aquilo, pastor? Como é que eu consigo ser feliz lidando com a minha própria arrogância pessoal, meu orgulho? Como é que eu consigo ser humilde? Como é que eu consigo ser manso? Como é que eu consigo chorar pela justiça se eu, na verdade, quero vingança? Irmãos, pior do que querer vingança é dizer que não se quer vingança quando se quer vingança. E é natural do nosso coração, muitas vezes, querer a vingança. Mas Jesus diz: olha, felizes são os que querem justiça, não vingança. Como é que eu faço, por exemplo, para ser misericordioso, misericordiosa? Como é que eu faço para suportar a perseguição à minha fé, aos meus valores? Ficou esse buraco na mensagem de manhã. Eu tenho certeza que você que acompanhou percebeu, porque na verdade você busca isso. Mas onde é que está o segredo? Jesus, no texto de João 15, ele diz assim: vocês não conseguirão fazer nada fora de mim. Nada. E ele, nesse texto, fala sobre felicidade. E nós, irmãos queridos, todos nós queremos experimentar esta felicidade que independe das circunstâncias. Eu coloquei no boletim uma frase: que a felicidade que a gente busca é aquela que sorri para a vida, mesmo quando as coisas não estão bem. Isso é difícil. Eu confesso a vocês que é fácil declarar palavras de adoração, é fácil ler a Bíblia, é fácil fazer um monte de coisa, mas não é fácil não viver a plenitude do Espírito dessa forma em que você se sente um bem-aventurado apesar das coisas não terem saído como você esperava, apesar da sua vida não ter lhe reservado os seus sonhos, e talvez nem reserve, talvez não dê mais tempo. E o que fazer? Nós vamos bater a cabeça na parede? Não. Precisamos bater a cabeça na cruz. E deixar Jesus transformar ressentimento em alegria, dor em alívio. E esse texto de João, meus irmãos, ele traz para nós uma declaração de Jesus sobre felicidade, quando ele diz assim: olha, eu quero que o meu gozo, e a palavra gozo na língua original traz a ideia de que eu quero que a minha satisfação, a minha felicidade, seja a felicidade de vocês. Jesus era um homem feliz. Quando lemos a história de Jesus, na verdade, você e eu, nós queremos parecer com Jesus. A gente pode até não conseguir, mas é o nosso anseio parecer com Jesus. Porque quando nós lemos a vida de Jesus, o único momento que nós vemos Jesus chutando o pau da barraca, como poderíamos dizer no nosso populacho, é quando Jesus entra no templo e chuta as barracas do templo, porque ali ele está condenando uma coisa errada, onde ele diz: a minha casa será chamada casa de oração e não lugar de negócio. Mas geralmente nós vemos Jesus navegando bem em meio à perseguição, à rejeição, à traição, ao abandono, à solidão. Jesus, ele é para nós um modelo de vida aparentemente utópico, mas possível, quando entendemos o que ele diz nesse texto.
E hoje eu não vou apresentar nenhuma tela. E a tela você vai ter que acompanhar no espírito mesmo e falar assim: Deus, grava na minha mente o que eu preciso ter no meu coração. Jesus diz assim aos discípulos: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Disse Jesus: olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Portanto, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Aí disse Jesus assim: eu sou a videira, vós sois as varas, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A última parte do versículo é o que pega, porque ele diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim, vocês não conseguirão ser humildes, ser mansos, perdoar o ofensor. Sem mim, vocês não vão conseguir a felicidade que vocês buscam, porque vocês vão acabar lidando com o desejo de vingança e não de justiça. Vocês não vão ter fome de justiça, vocês não vão chorar por fome e sede de justiça, mas vocês vão lutar pela vida com unhas e dentes e vão ficar e se tornar infelizes. Sem mim vocês não vão conseguir, disse Jesus. Irmãos, e por que a gente tenta? Por que a gente tenta viver a vida e ser feliz sem Jesus? Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E versículo 6 ele diz: quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Olha que coisa boa. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no amor do meu Pai. Aí ele termina, gente, dizendo o seguinte: estas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Poderíamos ler assim também: estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria, para que a minha felicidade, para que a minha satisfação seja compartilhada com vocês. Para que a alegria, a satisfação e a felicidade de vocês seja completa. É isso que Jesus está dizendo. Nada mais do que isso. Proposta de felicidade genuína, quando ele fala sobre o reino de Deus. No reino de Deus, então, a felicidade é aquela que Jesus compartilha. Simples. No reino de Deus, a felicidade não está nas conquistas com Jesus, porque nós temos uma multidão de gente, de pessoas que conquistaram grandes coisas no passado, mas hoje são infelizes. No reino de Deus, a felicidade não está na dita bênção que a gente tanto busca, em você, de repente, expulsar demônio, em, de repente, você fazer milagres, em, de repente, você conseguir repreender as situações da vida, que Jesus disse: olha, quando essas coisas acontecerem, gravem sempre uma coisa: sejam felizes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Segundo a proposta de Jesus, nós recebemos a felicidade, a sua felicidade, quando aceitamos algumas verdades a respeito dele. E o texto vai delinear isto, e eu queria que você marcasse na sua Bíblia. Primeira coisa, primeira verdade que precisamos aceitar: a verdade de que Jesus se apresenta como o verdadeiro Israel de Deus. Quando ele diz no versículo 1, eu sou a videira e o meu pai é o viticultor. A videira aparece no Velho Testamento como uma ilustração do povo de Israel. Ouça bem isso. Ouça bem isso, porque hoje em dia nós estamos vivendo um movimento de retorno às práticas judaicas. Algumas igrejas estão
trazendo de volta e ressuscitando um Israel que deveria ficar enterrado. Achando de que ressuscitando as práticas judaicas, ressuscitando o calendário judaico, ressuscitando os movimentos judaicos, a igreja vai ter mais poder e mais autoridade. Muito pelo contrário, ela vai viver debaixo de engano. Porque Jesus diz: eu sou o Israel verdadeiro. O salmista no Salmo 80, e eu vou convidar você para ler comigo o Salmo 80, apenas alguns versículos. Irmãos, existe no meio evangélico muita coisa que tem cheiro de reino, mas é coisa dos homens que não conseguem lidar bem com a compreensão da palavra. Isso me preocupa. Jesus, quando diz eu sou a videira verdadeira, porque ele poderia dizer o seguinte: eu sou a videira, o problema é a verdadeira que aparece depois. Se existe a videira verdadeira é porque a outra não é mais verdadeira. Jesus está dizendo isso. E quando ele diz isso, ele lança a nossa mente para Salmos 80, versículo 8, quando o salmista diz assim: trouxeste do Egito uma videira. Israel é comparado a uma videira. Trouxeste do Egito uma videira, lançaste fora as nações e plantaste a videira. Preparaste para esta videira um lugar, e ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Ou seja, o povo de Israel foi plantado por Deus como nação, reconhecida em 1940 e pouco como nação, mas sempre uma nação que se estende por toda a terra. E ele diz lá adiante, vamos achar aqui na sequência do seu raciocínio, quando ele diz no versículo 14: ó Deus dos exércitos, volta-te para nós te rogamos, atende do céu e vê, e visita esta videira. Versículo 15: a videira que a tua destra plantou, ou seja, o Senhor foi que plantou a videira. Vocês percebem? E aí voltando para João 15, como Jesus faz uma relação quando ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Por quê? Jesus aqui está colocando um corte. Ele está dizendo: a partir de hoje, eu sou o Israel verdadeiro. Israel é a videira que Deus trouxe do Egito e plantou no solo que tinha preparado especialmente para ele. Esse é o Israel. E Jesus diz que agora ele é esta videira. Irmãos, eu posso aqui fazer 4 inferências sobre esta afirmação que faço como primeira verdade, de que Jesus é o Israel de Deus. Primeira inferência: se Jesus é o verdadeiro Israel, o Israel antigo, então, seria um Israel de mentira? Seria um Israel falso? Não. O Israel, enquanto nação, foi uma preparação para o novo Israel em Cristo. Só isso. Por isso que nós não podemos ressuscitar Israel hoje. E há hoje uma gama, uma geração de crentes preocupados em terem mais poder e mais autoridade, ressuscitando as coisas judaicas, como que se nós ressuscitássemos a Israel, estaríamos trazendo a bênção de Deus para nós. Mas Jesus disse: não, eu sou a videira. Se você quer ser feliz, você tem que olhar para mim, ficar comigo, confiar em mim, estar comigo. Mas há muito crente que está mais preocupado com os movimentos israelitas, até por conta de uma doutrina a qual eu não sigo, que é a doutrina pré-milenista, e tenho minhas razões para isso, e uma delas é esta, que nos leva a olhar para Israel de maneira diferente. Jesus disse: esquece isso, gente, eu sou a videira verdadeira, a outra passou. A segunda inferência que faço é de que o Israel, enquanto nação, perde o seu valor salvífico e abençoador em Cristo. Ou seja, se Jesus
é o verdadeiro Israel, a nação de Israel não tem mais poder salvífico e abençoador. Não vai fazer nenhuma diferença na sua vida se você guardar o sábado, se você usar lá as roupas judaicas, se você tocar o shofar, se você fizer as práticas judaicas, se você visitar Israel, tocar no Muro das Lamentações. Tudo aquilo é para a gente, meus irmãos, não é para Deus. Aquilo não faz mais o sentido como antes. Se Jesus é o verdadeiro Israel, então o Israel de hoje, enquanto nação, perde o seu valor salvífico, precisa se arrepender dos seus pecados, precisa entregar o seu coração a Jesus Cristo. Israel precisa de Jesus. Terceira inferência: se Jesus é o verdadeiro Israel, a igreja então se torna o novo Israel de Deus, que a igreja é o povo de Jesus. O novo Israel hoje é a igreja. Ela é detentora das bênçãos de Deus. A igreja é detentora do poder de Deus, da autoridade de Deus, da lei de Deus. Ela tem a incumbência de ensinar a lei de Deus. E por último, a última inferência que faço sobre essa afirmação de que Jesus é o verdadeiro Israel de Deus, é de que se Jesus é o verdadeiro Israel, o Pai está comprometido então em cuidar do novo Israel, porque foi o Pai que plantou a videira. Se Deus plantou você como crente, Deus se compromete em cuidar de você. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus vai cuidar de todas as circunstâncias da sua vida, se você for parte do Israel de Deus, que é a igreja de Jesus. Amém? Isso que Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira. É o que faz toda a diferença no texto. Então, quando você olha para Jesus como a videira verdadeira, e você para de seguir esses movimentos, e se encantar com bandeira de Israel dentro da igreja, irmãos, não tem coisa, desculpem o que eu vou falar, não tem coisa mais infantil, teologicamente falando, que botar bandeira de Israel dentro de igreja. Falta discernimento teológico para você fazer uma leitura teológica de todos os movimentos da Bíblia. Eu não quero ser melhor do que ninguém, mas é só entender um pouquinho de hermenêutica, de estrutura do texto bíblico sagrado, e conhecer um pouco de Velho Testamento, de Novo Testamento, e perceber que o Velho Testamento aponta para o Novo Testamento, e lá no Novo Testamento ele se completa. Ele não joga fora o Velho Testamento, mas ele se completa no Novo, e Cristo é a reunião. Diz Paulo: em Cristo se reúnem todas as coisas no céu e na terra. Eu não preciso mais colocar bandeira de Israel, botar roupa de israelita. Eu não preciso mais aqui falar o hebraico. Eu não preciso mais pegar esses movimentos da estrutura do povo de Israel e agora dizer: não, porque agora eu sou mais espiritual do que os outros que não seguem a bandeira de Israel dentro da igreja. Que coisa de menino. E pena que muito pastor batista segue essa teologia. Mas Jesus diz: eu sou o Israel verdadeiro. Você tem que permanecer em mim, porque eu sou o Israel verdadeiro. Então, quando nós seguimos a Jesus e não ficamos misturando Jesus com as nossas teologias dessa pós-modernidade que procura agregar todas as coisas, aí nós somos felizes. Sabe por que tem muito crente infeliz? Porque fica andando de igreja em igreja procurando um novo movimento. Aquela igreja lá está com o movimento de Israel. Agora eles cantam olhando para a parede, irmãos. Tem igreja que tem equipe de louvor que canta de costa para o povo. Isso é o movimento da calvície. Olha lá a careca do irmão atrás. Aqui o pastor está com uma rodelinha ali. Olha lá, está cantando de costa. Qual a diferença, irmãos, em cantar de frente para o povo e de costa para o povo? Como se isso aqui fosse o altar. É a maior declaração da nossa infantilidade em relação à palavra de Deus. Como se isso aqui fosse o altar e Deus estivesse aqui comigo, porque aqui é o altar. Deus não está aí com você não, você aí é o povo, é o clero, aqui é o laicado. Aí é o laicado, aqui é o clero. Eu estou no poder, eu estou na presença de Deus, vocês dependem de mim. Isso é catolicismo, meus irmãos, dentro do movimento evangélico. E nós não podemos ficar calados
Isso é heresia, dizer que aqui é o altar, dizer que Deus está lá, e eu tenho que olhar para Deus, olhar para o altar, e ficar de costa para o povo, como se eu fosse melhor que o povo. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, eu sou o novo Israel. Esqueçam essa história passada, eu usei Israel para vir. Israel foi uma ponte, e eu cheguei, destruí a ponte, acabou a ponte. O problema é que, irmãos, eu não sou apóstolo, né? Eu sou um simples pastor. Mas os movimentos evangélicos ganham em cima do povo fazendo caravanas para Israel, para orar no Monte da Transfiguração. Eu preguei no Monte das Oliveiras. E eu não trouxe nenhuma folhinha de lá para vender para você, para dizer que aquela folhinha tem poder, porque eu reflito na minha teologia de que aquilo ali é tudo muito bonito, histórico, relevante enquanto movimento histórico, fenômeno histórico. Mas agora eu preciso de Jesus. Eu posso estar no Monte da Transfiguração, eu preciso de Jesus. Eu posso estar no Vale da Sombra da Morte, eu preciso de Jesus. Porque Jesus é o Israel de Deus. Repita comigo, Jesus é o Israel de Deus. E se eu sou de Jesus, a igreja é o novo Israel de Deus. Segunda verdade que produz alegria no nosso coração, felicidade na nossa vida, porque Jesus coloca ela em nós. Jesus diz, versículo 5, eu sou a videira, vós sois as varas, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que ele é a única fonte de vida. Não existe uma outra fonte de vida. Jesus é a videira, os discípulos são os ramos que tiram de Jesus a sua vida e a sua força para produzir fruto. Irmãos, eu sou batista desde menino, vou morrer batista se Deus quiser. Vou chegar no céu com a carteirinha da convenção, da ordem dos pastores, número, esqueci. Mas, meus irmãos, a nossa denominação, ela é perita em dar curso. Ela dá curso de discipulado, ela dá curso para evangelizar, ela até dá curso para você testemunhar, às vezes até de uma fé que você não tem. Você aprende. E esse movimento de ensinar o povo, gerou o povo, muitas vezes, um povo que não recebe vida da videira. E a gente fica pensando assim, mas eu queria testemunhar na minha empresa, mas eu preciso fazer um curso. A igreja não dá curso de evangelismo. Pastor Samuel é bacana, é agitado e coisa e tal, gosto dele, mas ele não dá nenhum curso para testemunho pessoal. Por isso que eu não consigo testemunhar. Eu vou morrer sem testemunhar, porque a igreja não tem nenhum curso de testemunho pessoal. Olha o que Jesus diz. Fique ligado na videira, porque a videira vai te empurrar a fazer as coisas. Testemunhar, pregar, falar. Porque quando você está ligado na videira, a videira por si só dá fruto. Ela produz, ela é fonte de vida. Mas nós pegamos a nossa estrutura de igreja, a nossa estrutura religiosa, e ficamos sempre esperando um congresso a mais, sempre esperando um curso a mais, sempre esperando um movimento novo, um movimento do Espírito, um movimento disso e daquilo, para que eu consiga fazer as coisas. E Jesus diz, para gente, sem mim vocês não podem fazer nada. Se você gruda a sua vida na videira, você vai dar fruto. Isso é bíblico. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é fonte. Eu preciso de Jesus. Você não precisa só da igreja. Porque você pode estar na igreja e não ter vida, não ser feliz. Você precisa de Jesus. Porque Jesus produz vida. Isso ele é perito, ele sabe fazer esse negócio funcionar. Por sinal, nosso grande desejo é fazer a vida funcionar. Então pronto, Jesus, ele sabe fazer a vida funcionar. Terceira e última verdade, que aqui para nós ela amarra esse pensamento, é de que Jesus não age à revelia de nossa participação. Jesus não age para a nossa felicidade sozinho.
Versículo 4 ao 7, em vários momentos ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece é lançado fora. E depois no 7 ele diz: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês podem pedir o que vocês quiserem. Há aqui uma declaração de Jesus, de que se eu quero receber a felicidade de Jesus, a satisfação de Jesus, a paz de Jesus, eu preciso permanecer nele. Agora é a sua vez, é você que vai dizer: eu quero permanecer em Jesus. Jesus não irá compartilhar de sua felicidade e alegria à revelia da nossa própria ação e reação diante do seu amor e da sua graça. Jesus espera que permaneçamos nele. E eu quero perguntar a você: onde está a sua permanência? Onde você tem permanecido? Pastor, eu estou dentro da igreja, mas eu sou infeliz. Pois é, está errado. Pastor, eu sou infeliz porque eu não consegui atingir os meus ideais de vida. Está errado. Eu, como pastor, sou infeliz porque eu não alcanço os meus ideais. Está errado. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, a minha alegria vai ser de vocês. Imaginem você contratar 12 funcionários, tudo meia boca. Zé Povão, pescador, homem rústico, fedido de peixe. Jesus precisa montar uma empresa, e ele precisa divulgar a sua marca. Ele contrata 12 sem noção. Pois é. Mas ele começa a ensinar para aqueles 12 homens, que não tinham qualificação nenhuma, que não tinham formação nenhuma, homens rústicos, de que ele podia transformar o mundo partindo daqueles 12 homens. Irmão, sabe o que é isso? É Jesus dizendo para mim e para você, que eu te escolhi antes que você pudesse fazer algo por mim. Eu te escolhi para dar a você a minha alegria. Não é a alegria das realizações. Talvez você esteja aqui hoje à noite, você já fez muito no passado, e te bate uma tristeza: puxa, eu gostaria de ser mais útil. Pois é, antes Deus quer dizer a você, não é a alegria das realizações, é a alegria da aproximação. Eu tenho prazer de estar com o meu Jesus. Você já disse isso? Tem um autor chamado Philip Yancey, que ele, em um de seus livros, ele diz assim: olha, o melhor lugar para se conhecer Deus é no vale. Porque no vale, geralmente, não sobra muita coisa. No vale, geralmente as pessoas somem. É onde Deus diz: agora você vai aprender a ficar perto de mim. É no vale que muitas vezes você levanta de manhã e diz: Deus, me dá força para suportar mais um dia. É no vale que você passa a aprender o que é relacionamento. Que você ora, que você chora, que você clama, e ninguém precisa te mobilizar, te mandar. Ninguém precisa te manipular. Você clama ao Senhor, você chora diante do Senhor, você ora cada vez mais e você diz: Deus, eu não estou conseguindo. E de repente você vai experimentando uma mão cobrindo a sua vida, e você vai percebendo que essa mão não está sobre você por conta dos seus méritos, mas pela graça de Deus. É a mão graciosa do Senhor. E Jesus, quando ele fala: eu sou a videira, mas vocês precisam permanecer em mim, porque eu permaneço com vocês, Jesus está transferindo para nós a responsabilidade. Eu preciso permanecer em Jesus, para experimentar de Jesus a sua felicidade. Sendo assim, meus irmãos, no reino de Deus a felicidade é compartilhada por Jesus com todos aqueles que aceitam que Jesus é o verdadeiro Israel, que aceitam a se relacionar com Jesus como única fonte de vida e que assumem a responsabilidade de permanecer nele pela fé, independentemente das circunstâncias. Amém? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem
para sempre. Vamos cantar, irmãos? Louvado seja o Senhor. Vamos colocar em pé. Nós vamos cantar e orar. Talvez você diga assim: eu quero ser feliz. E eu entendo que eu preciso permanecer no meu Jesus. Eu preciso depender de Jesus. Eu quero fazer aquilo que o pastor falou de manhã, que está no Sermão do Monte. Eu quero ser humilde, eu quero agir com mansidão. Eu quero suportar as lutas. E eu entendo agora que eu preciso de Jesus. Só de Jesus. Eu não preciso aprender a ser humilde. Eu preciso grudar em Jesus. Eu não preciso aprender a ser manso, eu preciso grudar em Jesus. Porque quanto mais grudados na videira, mais nós reagiremos como a videira. Amém? Nós vamos cantar, depois nós vamos orar pelas necessidades e nos colocando assim diante do Senhor, para que Ele nos dê cada vez mais esta esperança de parecermos com Ele e vivermos como Ele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá. Agora nós vamos fazer assim. Irmãos, eu imagino, se você é como eu, ser humano, você quer ser feliz. E como eu, você busca a felicidade de qualquer maneira. Isso é normal. Isso é normal. A gente busca mesmo. Todo mundo quer ser feliz. Busca dinheiro, busca relacionamento, busca fama, autoridade, busca reconhecimento, um monte de coisa. Tudo isso que você já sabe. Mas chega um momento da vida que você diz assim: Deus, eu quero ser feliz, mas eu quero essa felicidade de Jesus. Essa felicidade que não depende das circunstâncias. Eu quero ter uma felicidade que transcenda as circunstâncias. Porque, irmãos, hoje pode estar bom, amanhã pode estar ruim, pode desmoronar a vida. E aí, nós vamos bater com a cabeça na parede? Não. Nós vamos dizer: Deus, está tudo ruim, mas o meu Redentor vive. Precisamos crescer no reino. E eu quero convidar você que vem nessa noite, carregando uma luta, uma necessidade, a orar. Aqui é casa de oração, nós vamos orar. Nós precisamos continuar orando pelas circunstâncias. Nós temos irmãos aqui dentro lutando visivelmente com enfermidades. Precisamos orar. O que o mundo não pode fazer, Deus faz. Dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, relacionamento. Orar. Grudar na videira e falar assim: Deus, eu não saio daqui de pertinho de Jesus por nada desse mundo. E ficar ali grudado, porque se a casa cair, se o mundo desmoronar, se a terra mudar de lugar, diz o salmista, eu quero me refugiar no Senhor, que é meu refúgio e fortaleza.
Se tudo continuar bem, aleluia, eu quero ficar aqui pertinho. Então nós vamos ter um movimento de oração agora, meus irmãos. Tá bom? Nós vamos orar ao Senhor. E enquanto estivermos cantando mais uma vez esse cântico, você que quer participar desse momento de oração, você vem aqui na frente. E você vai aqui colocar o seu pedido diante de Deus. Mas aqui não é altar não, tá? Aqui é ambiente de culto. Nós somos o altar de Deus. Apenas eu vou interceder por você e nós vamos clamar a Jesus. E vamos pedir que Jesus glorifique o nome dele no meio da congregação. Amém? Sem Jesus? Nossa, né? Força, né? Sem Jesus? Coisa boa, vamos cantar. Enquanto cantamos, vamos aproximar lá. Porque sem Jesus não dá, então vamos cantar e orar. Enquanto cantamos, Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá. Feche seus olhos, vá falando com o Senhor. Aquilo que te traz aqui à frente, coisas que Deus já sabe, porque Ele disse que antes que saia uma palavra da nossa boca, eis que o Senhor tudo conhece. Então você não vai agora informar a Deus sobre as suas lutas. Cristo sabe das nossas lutas. E diz Ele que Ele vai nos guiar até o fim chegar. Apenas diga: Deus, eu sei que o Senhor sabe tudo que passo, tudo que penso. Mas nessa hora eu quero falar com o Senhor sobre as minhas lutas. Talvez não sejam as lutas dos outros, são as suas lutas. Diga: Deus, o Senhor falou que a igreja seria casa de oração. E eu quero orar ao Senhor pelas lutas pelas quais eu passo ou por quem eu oro agora. Pai querido, nós somos, segundo a Tua palavra, o novo Israel. E como Israel no passado, nós muitas vezes lutamos com os cativeiros, as tribulações. Como Israel no passado, muitas vezes recebemos palavras de profecia, somos exortados. Como Israel no passado, somos desafiados a enfrentar o inimigo. Como Israel no passado, Deus, somos tendentes ao pecado. Muitas vezes, como o Israel do passado, nos tornamos mais adoradores de Baal do que adoradores de Jesus. Erramos, muitas vezes até por descuido, por falta de compromisso com o Senhor.
E muitas vezes a vida, meu Pai, traz as suas marcas, as marcas de Israel e não as marcas de Jesus. Mas a tua palavra, ela é tão preciosa, porque ela diz assim, ó, clama a mim. A tua palavra não manda a gente reclamar, a tua palavra manda a gente clamar. A tua palavra não manda a gente murmurar, a tua palavra manda a gente clamar. A tua palavra não manda a gente ficar refletindo sobre os problemas, manda clamar. E nós estamos clamando ao Senhor. E nesta hora eu me uno a esses irmãos e irmãs e peço, Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a necessidade que eles apresentam diante de Jesus. Ó Deus, coloca a tua mão de poder. Eu vejo aqui à frente, meu Pai, a irmã Alda, ela que voltou para a quimioterapia, carrega em seu corpo uma enfermidade que preocupa, que assusta, mas uma enfermidade que não foge ao teu controle. Toma esta mulher em tuas mãos, Jesus. Nós como igreja pedimos que o Senhor passe a mão do Senhor sobre o tumor e que esta enfermidade seja tirada no nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus, para que ela testemunhe do teu poder, da tua graça. Deus, se o Senhor quer usar a medicina, usa, Jesus. A medicina é tua. O Senhor é que dá sabedoria aos homens para encontrar soluções. Usa a medicina, usa um milagre no nome de Jesus, mas levanta esta mulher pelo poder do teu Espírito, Pai. Nós oramos, Deus, pelo irmão Valdomiro, que o Senhor continue a trabalhar no físico e no organismo dele. Como oramos, Deus, por cada um que está aqui à frente. Talvez alguns a gente nem saiba tanto assim os problemas, mas o Senhor conhece. Oramos pelos enfermos emocionais. Deus, nós vivemos em meio a uma geração emocionalmente abalada. O Senhor sabe disso. Não precisa ser nenhum estudioso para perceber isso. A nossa geração está abalada, deprimida, fragilizada. Uma geração que luta com a autoestima. Jesus, visita o teu povo. Visita aqueles que lidam com suas doenças emocionais, com seus desequilíbrios. Entra com providência do Espírito sobre essas vidas. A tua palavra diz que o Senhor sonda o mais profundo do coração. O Senhor conhece e pode visitar o interior da alma, tudo aquilo que move as nossas reações, tudo aquilo que nos leva à depressão, que nos leva à angústia. O Senhor sabe o que está causando. Por isso, Deus, visita o profundo da alma dos teus filhos. Levanta a mulher abatida, levanta a mulher caída, levanta o homem abatido e caído. Dá, Senhor Deus, uma estrutura nova pelo poder do Senhor, no nome de Jesus. Usa a medicina ou usa o milagre do Senhor, mas coloca os teus filhos de pé para a glória do teu nome. Ah, Jesus, nós oramos por esses que estão aqui à frente, lutando pelas questões de relacionamento. Jesus, como é difícil viver em harmonia, como é difícil viver em comunidade, seja em família ou numa comunidade maior chamada igreja, ou no trabalho ou na faculdade. Como é difícil se relacionar com pessoas, mas o Senhor veio para nos ajudar a viver e amar o próximo como a nós mesmos. Ah, Jesus, dá a esses irmãos que oram por questões de relacionamento, que o Senhor estenda as tuas mãos e traga sabedoria nos relacionamentos. Aqueles que lutam com o pecado, Jesus, tem misericórdia, estenda as tuas mãos de bondade, e que um dia isso possa mudar, Pai. Traga a tua paz. Aqueles que oram por outros que estão precisando, estenda as tuas mãos. São lutas. Aqueles que oram pelos filhos, aqueles que oram, Senhor Deus, pelos cônjuges, Senhor, estenda as tuas mãos de bondade e misericórdia. Aqueles que oram aqui, Deus, por questões judiciais. Oh Pai, estenda as tuas mãos. Tu és o justo juiz. Eu coloco diante do Senhor aqueles filhos teus que têm causas trabalhistas, precisam receber.
É uma questão de justiça, meu Pai. Tudo aquilo que for justo, traz de volta para o teu povo. Traz de volta o machado que caiu no rio, Pai. Traz de volta o machado perdido. Traz de volta, pela tua graça. Toca no coração da magistratura. Toca no coração daqueles que têm que assinar documentos. Ó Deus, aqueles que lidam com a injustiça dos homens. Se levanta como poderoso juiz e implanta a tua justiça. Nós somos teus. O Senhor nos comprou com o sangue precioso de Jesus Cristo. Por isso, Senhor, estenda o cetro da justiça sobre os teus filhos. Todas as coisas que cada um carrega no coração agora, nós pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos. E pedimos que o Senhor nos ajude a ficar grudados na videira, para que possamos nos tornar felizes, mesmo em meio às circunstâncias difíceis da vida. Nós oramos ao Senhor e pedimos que a mão do Senhor se estenda sobre todo este povo. Pedimos que a tua paz e a tua alegria seja derramado sobre toda a tua igreja. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos com aquele pedido que está no seu coração. Não senta não, nós vamos embora. Mas antes nós vamos encerrar cantando Sou Feliz com Jesus. Você pode voltar ao seu lugar. Deus abençoe. Viu? Nós vamos encerrar o nosso culto cantando o hino Sou Feliz com Jesus, meu Senhor. O hino 329. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes sofrer, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Vem cá, pastor, vem. Fica aqui. Não é minha neta não, mas pode ser. Minha neta é mais velha que ela. Sou feliz.
momento bom, né? Que momento gostoso. Eu queria encerrar o culto, como estamos na campanha de oração pela igreja, pedindo um irmão que ore pela nossa semana. Irmãos, não vamos esquecer, domingo que vem o culto então recomeça às 19 horas. Amanhã recomeçam os ensaios do coral. É mais uma semana que temos. O pastor estará fora, mas temos toda uma estrutura para te acompanhar. Eu vou convidar o irmão Isaac Milagre. Vem cá, Isaac. Ora por nós, pela nossa semana. Nós vamos para mais uma semana cheia de desafios, uma semana cheia de paz. Nós vamos buscar ao Senhor. Ore, quarta-feira, o pastor não estará aqui, mas venha. Nós vamos precisar do clamor da igreja para esse tempo. Vem cá, Isaac. Clamar ao Senhor pela semana, né? É o tempo da nossa busca de Jesus por nós como igreja. Feche os seus olhos. Após essa oração, nós vamos voltar aos nossos lares. Oremos. Com o coração transbordante de alegria, Senhor nosso Deus, por termos participado desse culto, em louvor, honra e glória a Ti, ó Deus. Agradecemos-te a Ti, pela presença de cada uma pessoa que aqui ocorreu nesta noite, ó Deus. E que cada coração aqui presente, ó Deus, possa estar satisfeito, ó Deus, e com as suas expectativas cumpridas, ó Deus, de ter ouvido da Tua palavra, ter credibilidade no Seu poder, ó Deus, e na atuação do Espírito Santo em cada uma de suas vidas, ó Deus. Seja com cada um de nós aqui, cada família representada, ó Deus. Leva para os nossos lares e abençoa-nos nesta semana, ó Deus. Cada dia desta semana, cada momento, ó Deus. Cada situação, cada caso que iremos resolver, cada problema que iremos enfrentar, ó Deus. Possamos ter a certeza que não estaremos sozinhos. Tu estarás conosco, ó Deus. Estará ao nosso lado, orientando-nos, dando-nos sabedoria e discernimento, ó Deus. E que em Teu nome, possamos testemunhar daquilo que cremos, da fé que temos. Em nome de Jesus, ó Deus, que a Ti oramos.